Fala galera, você que está acompanhando o DigiCast agora na terceira temporada. Hoje nós estamos com um cara aqui que já participou do DigiCast. O cara já participou, viajou 147 países e conheceu o Campo Largo. Ele veio de São Paulo pra cá, mas, cara, ele não veio de avião porque não tem aeroporto aqui em Campo Largo. Mas, cara, se tivesse, ele tinha vindo de avião, pilotando aqui, né, cara? Ainda não. Cara, hoje a gente vai falar sobre muita coisa massa, sobre vida saudável, sobre qualidade de vida, sono, exercício físico, muita coisa massa. Quem tá aqui, Lucas? Fabrício Moresco. Mais uma vez, hein, Fabrício? Seja bem-vindo aí, cara. Que legal. Gente, olha, muito obrigado aí. Muito obrigado mesmo por estar aqui mais uma vez. Gente, é verdadeiramente uma honra. Me sinto lisonjeado por estar aqui mais uma vez. Imagino que vocês devem ter colocado bons comentários da última vez para ter garantido que eles me convidassem novamente. Consegui enganar bem. Então, muito obrigado mesmo. É um prazer estar a bordo mesmo. Como eu falei para vocês, eu gosto muito da simplicidade que vocês têm em entregar esse bate-papo. E, pô, nem sabia que eu ia participar desse estúdio novo aqui. Ficou fantástico, maravilhoso. Que massa. Legal, então cara. Muito bom mesmo. Galera, pra quem não conhece o Fabrício, ele participou da segunda temporada, que foi a gravação na nossa produtora do Cristal, tá? No Cristal Podcast. É um neuroaviador, galera. Pra quem não conhece, neuroaviador é um termo que ele próprio inventou aí. E tá sendo um fenômeno na internet aí, cara, postando muitas dicas no Instagram. Segue lá, Fabrício Moresco. E, cara, acompanha tudo. Fabrício, o que nós vamos falar hoje aí, cara? Conta pra nós. Cara, primeira pergunta que eu noto que a maioria das pessoas fazem e que não quer calar, que é o que é, afinal, neuroaviador. Parece que já teve um monte de amigo meu que mandou mensagem e falou, cara, isso é mais ou menos aquele cara que fez 3 pousos na Lua, é um cara que tripulou mais do que não sei quantos aviões e naves espaciais e tal. Ele falou, o que é? Você teve algum contato com extraterrestre? Assim vai. Cara, o neuroaviador é tão simples quanto o termo fala. Eu passei muitos anos atuando na área da aviação, 33 anos agora, completando 33 anos. E o que eu percebi? A área que mais me dava alegria na aviação, fora a pilotagem em si, era justamente a parte de estudo do fatores humanos na aviação. E o que são os fatores humanos na aviação? É como o nome já fala, é você entender o que o ser humano passa e quais são os fatores internos, emocionais, psicológicos, físicos que afetam não só o programa de decisão, mas também as emoções que a pessoa tem. Só que o que eu percebi no meio do caminho? É muito bonito você falar que existe um RH, um recursos humanos, e onde existem os fatores humanos. Só que nenhuma crítica diretamente ao setor em si, mas a maior parte dos gestores dessa área que eu conheci, eles tratavam tudo dentro da empresa, exceto o objeto humano. Então, entendia-se o ser humano como sendo uma máquina. Eu escrevo, faça assim, durma somente tantas horas, coma somente isso, faça do jeito que eu mando, faça de tal forma. No final, tinha alteração do humor, tinha alteração de várias condições, um estresse extremo, ninguém era ensinado a gerenciar o estresse, você tinha condições de erros recorrentes, você tinha problemas de alteração hormonal, inclusive uma coisa que acontece muito na aviação é disfunção erétil, várias coisas assim que as pessoas vinham passando. Se isso sem contar a parte que envolvia as famílias, separação, discussão, algumas condições até das pessoas sofrerem algum tipo de alteração extrema, partindo até para brigas, para conflitos assim que não eram gerenciados. E aí o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar de toda a forma se existia uma maneira de mudar isso. E eu comecei a ver que existiam sim grandes pesquisadores que falaram sobre isso. Alguns deles a gente até citou no último podcast, por exemplo, Charles Duhigg, que foi um cara que fez um trabalho incrível sobre hábitos. O hábito, ele trabalha totalmente numa questão da trilha inconsciente, que é algo que é a nossa essência, que eu chamo de colocar a sua vida no piloto automático do hábito. Por quê? Porque você não precisa pensar. Agora você precisa treinar. E é uma coisa que é muito clara na aviação. Passou-se a considerar que treinamento custa caro. E talvez até custe mais do que a pessoa está disposta a pagar. Só que existe uma frase famosa. Se você acha que treinamento custa caro, experimente um acidente. E aí, cara,
Não sei se vocês lembram também, eu falei, eu sempre fui aquela pessoa com péssimas notas em biologia, péssimas notas em química. Se eu falasse hoje para os meus colegas, e às vezes eu acho que eles riem de mim mesmo, que eles falam, pô, como assim neuroaviador, cara? Você era péssimo em química, péssimo em biologia, Como agora que pilotou resolveu... um avião? Exatamente. E aí chegou no momento que eu cheguei à neurociência. E aí eu cheguei num cara chamado David Rock. David Rock foi o cara que criou a neuroliderança. Eu não vou conseguir citar aqui, que nem eu citei as outras vezes, eu não me lembro em qual livro dele, que alguém que fez o depoimento lá sobre o livro, esqueci como é que chama o nome lá, não é testemunha, tem um nome, né, quando você faz a abertura, prefaciou o livro, né? Fez o prefácio de algum dos livros dele, ele fala que ele atribui ao David Rock a criação do conceito neuroliderança, porque ele é um cara que começou da mesma forma que eu, estudar neuro, estudar comportamento humano, sociologia, antropologia, porque ele também queria entender isso, mas em resultados empresariais. Eu falei assim, cara, eu vou pegar esses caras que têm esse know-how e já fizeram e vou trazer para a aviação. E aí eu falei, cara, como é que eu vou dar um nome disso? E eu me inspirei no David Rock. Como ele deu o nome de neuroliderança, eu falei, então vai ser Neuroaviator. Vai ser alguém que começou a estudar a neurociência, a neurologia, mas que está aplicando isso na aviação. E aí eu levei além da aviação e estou levando agora para podcast. Não, você vê como esse negócio influencia, né? Hoje a gente estava conversando aqui na agência ali com o Juliano, tá aqui inclusive anotando as minutagens do podcast ali. Ele falou, cara, vou inventar um termo também, cara. Vou inventar o neurodesigner, né? Porque essas coisas, elas vão influenciando um no outro, né? Da mesma forma que você falou, né? Começou lá com uma coisa que nem você imaginava, foi indo, vendo outras pessoas e você criou o teu próprio. É tão forte, né? Isso que você falou que existe a neuroarquitetura. Então, e eu me conectei com a menina que criou a neuroarquitetura, de Porto Alegre, ela. E aí eu fiz o quê? Eu falei, pô, vou trocar uma ideia com ela para ver se não é migué, simplesmente o pessoal tem uma galera que tá botando neuro e tudo, mas não tá estudando o como levar aquilo. E ela falou, não, eu tô fazendo estudo da influência da biologia, a influência da biofilia, até tem um vídeo que eu fiz agora 2 dias atrás falando sobre a biofilia, que é a nossa necessidade de se conectar com madeira, se conectar com a natureza, com cachoeira, com água, com pedra. Você vê que o tipo de lareira hoje está mudando também para você ter muito mais a parte sinestésica. O pessoal falou, agora pegou a moda no Brasil de fazer aquela lareira que nem tem nos Estados Unidos, que é com um pedaço de madeira, né? E aí você coloca alguns aromatizantes ali dentro, então você tem o cheiro da madeira intensificado e ainda tem aquele barulho natural. Não daquelas lareiras fictícias que tinha antigamente que gerava aquele barulhinho clec, 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 mas o teu cérebro chega uma hora que em vez de relaxar, irrita, porque ele sabe que aquele é artificial, não é o natural da madeira. Né? Mas eu te pergunto, Fabrício, hoje você é mais neuro ou mais aviador? Cara, por incrível que pareça, eu nunca pensei que eu fosse responder o que eu estou respondendo agora em primeira mão. Hoje, eu invisto, tipo assim, 90% do meu tempo nas neurociências cognitivas, até porque chegou um momento, às vezes as pessoas falam assim, mas não chegou no momento de dúvida, tal. Eu acho que todo mundo na hora tem um certo medo de falar, cara, eu tive dúvida. Poxa, eu passei pelos meus medos, eu tive os meus desafios. E eu tinha certeza que, tipo assim, não, vai ser mole, cara. Pô, eu lidava com fogo no motor, despressurização, parada de motor e um monte de coisa, nevoeiro, tempestade de areia. Nossa, tanta coisa pousava no deserto, último... pousava Até em Khabarovsk lá, com temperatura, no combustível que... É mole pra nós, né, cara? Pô, vou estudar neurociência aqui, é só estudar ali uns negócios. O que é uma meia dúzia de neurônio aí, umas fendas neurais, um pouco de sinapse neural e tal. Só que eu vi que o que acontece? É aquela famosa história de quando você estuda algo, você fica sabendo, você tem conhecimento. Quando você aplica algo, você verdadeiramente aprende como fazer aquilo. Agora, quando você ensina algo, é que você começa a realmente destrinchar e ter domínio sobre aquele assunto. E foi por isso que eu resolvi lançar um desafio absurdo, 2, na verdade. Inclusive, hoje teve uma pergunta no meu Instagram sobre isso. Ele falou, como assim tem no teu Instagram comandante de G700? E aí, o avião nem lançou ainda. Eu até marquei vocês, eu acho, nessa publicação. Eu falei, porque eu estou vivendo exatamente o que eu acredito. Então, se eu tiver que passar vergonha, ser motivo de chacota, como eu era por trás dos bastidores, que agora seja no palco também.
E aí no final eu coloquei assim, eu fiz 2 voos já no avião, já tive 2 vezes no G700, mas o próximo vai ser no comando, que era a pergunta da pessoa. E na neurociência a mesma coisa. Muitas pessoas já me perguntaram, mas quem é você para dizer que é neurocientista, que é neuroaviador e que está se propondo a ensinar? Eu falei, cara, eu aprendi que quando você ensina, eu não lembro agora o número exato, mas é mais de 60% do resultado, quando você ensina, ele reverte em aprendizado. A gente comentou isso no último podcast também, que eu vou falar de novo aqui para quem não assistiu. Eu não sei o percentual também, mas enquanto você está escrevendo ou lendo, é uma coisa. Você está batendo papo, você está aprendendo muito mais, né? Não, e toda vez que eu estou num podcast como esse, eu vou falar alguma coisa, falo, putz, eu não lembrei exatamente como é que é. Aí eu volto, eu tenho oportunidade de refazer. E a outra coisa que eu lembro que eu falei para vocês, eu acho que até tem um corte desse para você que está aqui, se você for procurar lá, que eu falei sobre essa questão de que quando você tem o medo de fazer alguma coisa, você acaba não tendo o mesmo resultado, não só em aprendizado, mas também como em aplicabilidade na sua vida. E a aviação conceituou algo que qualquer pessoa que faça algo novo na aviação é inventor, e nós não precisamos de mais nenhum inventor. Então, todo mundo, por exemplo, no Brasil, o órgão responsável se chama CTA, que é o Centro Tecnológico de Aeronáutica, lá que faz a certificação das aeronaves ou de qualquer coisa da área aeronáutica. Nos Estados Unidos é a FAA. E outros países, cada um tem o seu órgão. Então ele falou assim, você não é ninguém certificado por essa empresa para você ser um inventor. Então eu falei assim, se me chamarem daqui para frente de professor Pardal, eu sei que muitos de vocês nem sabem quem é o professor Pardal, vai lá no chat GPT, quem é o professor Pardal, ele vai falar para você. E aí eu falei assim, cara, eu vou dar a cara a tapa, eu vou me propor a errar, eu vou me limpar, me purificar de tudo que eu passei na cadeia de aprendizado, de ensinamento que eu tive durante a minha vida, de tipo assim, você tem que ser perfeito, você não pode errar. Piloto que erra mata a gente, piloto que não sei o quê, como é que é? Piloto que faz algo de diferente ou pensa diferente é um piloto inseguro, é um piloto que é imaturo, ou que aí tem algumas características que chama lá, característica macho, que é quando você faz alguma coisa e a pessoa acha que foi por ego. E daí tem 4 características lá que não vem ao caso, que são estudadas nos fatores humanos. Mas o mais importante é estar aberto a fazer. E eu vejo que grandes psicólogos, neurocientistas, quem mais? Pessoal que já vinha da área de formação médica mesmo, como é que chama? Neurologistas, psiquiatras, psicólogos e outras áreas passaram a abrir e tratar isso de forma muito mais aberta. Então eu tenho certeza que o conhecimento vai ampliar de forma inacreditável. Antes de continuar nesse conhecimento, Lucas, vamos presentear o homem. Ah, sim, né? Tem presente agora também? Tem presente, não é só presente, que beleza. Cara, personalizado. Agora Fabrício, novo patrocinador do nosso projeto, Fotopar. Faz tudo o que você precisar, galera, tudo. E hoje tem um presente especial para você que veio de São Paulo direto para cá, para gravar com a gente mais uma vez. Da outra vez foi uma canequinha. Agora é um presente especial, veja o que você acha. Nossa, cara, o cara só errou a data, que era 1974, cara. Isso botaram 1975. O que você estava fazendo em 1975, Fabrício? 1975 eu tava celebrando 1 ano de vida, cara. Em 1975 a Fotopar já tava aqui em Campo Largo. Cara, quem aqui de Campo Largo que não conhece a Fotopar, né? Então, a gente fechou a parceria recentemente, então tudo que for personalizado, eles estão patrocinando a gente. E não só pra gente, mas pra quem vem também. Puxa. Então é um presente personalizado pra você, Fabrício. Né? A gente Espero que você goste. Gratidão, muito obrigado. A gente agradece a parceria com a Fotopar por acreditar, né, na gente e por estar dando esse apoio, porque tudo que é personalizado é melhor, né, cara? Tudo que é personalizado é melhor. Caramba, os caras fizeram um negócio, deixa eu ver aqui pra não danificar o... Essa é pra você lembrar da gente quando estiver voando lá pra Miami, Fabrício. Ficou aqui dentro, né? Olha só, cara. Pô, bonito, hein? Foi realmente personalizado. Fabrício Moresco, neuroaviador. Obrigado pela participação. Ó, aí, ó. Olha só, Fabrício. Isso. Rapaz, agora tá chique no último, hein? Então, esse é o presente que a gente tem pra você, Fabrício. Obrigado. A Fotopar, né? De novo agradecendo a Fotopar, o Maicon, a Mari, então... Se você precisa de qualquer coisa personalizada, ó, canequinha, ó o objeto que deixa eu... Licença um pouquinho, Fabrício, só para mostrar para a câmera aqui, para a galera ver.
Olha que design bacana. Eu acho que o contraste tá um pouquinho forte, mas não vai dar pra ver direito. Eu acho que é a luz aqui, É, por que causa da realmente luz, ela tá desligar a luz se aqui, ó. desligar, talvez ela Ó. pegue melhor. Hein? Então, galera, no escuro isso aqui fica um show de bola. E dá pra personalizar do jeito que você quer. E além disso, tem muitas outras coisas, cara. Agenda, Aqui pra não caderno, caneta, calendário. Ixi, Maria. Uma gama de coisas que você pode encontrar na Fotopar lá. Fala com a Mari, fala com o Michael lá que vocês vão se surpreender, galera. Beleza, abraço pra galera da Fotopar. Você comentou uma coisa ali no início, Fabrício, que acho que é uma palavra importante pra gente dar seguimento aqui, que é hábito, né? Nossa. Creio, estudo e vejo também que hábito pro cérebro humano seria a mesma coisa que vício, né? Então, uma coisa que acaba sendo um vício pode se tornar um hábito. O próprio Eslen fala que você consegue, por exemplo, transformar um vício em pornografia num hábito de estudar, de aprender, né? Ou o próprio cérebro entende um vício numa substância, uma droga, você pode transformar isso em uma coisa que seja um hábito que seja saudável para você, né? Então, como eu sempre falei, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter conhecimento, mas acredito que talvez mais importante que o conhecimento é a prática, né? Então, você comentou, existem recursos humanos, mas nem sempre o recurso humano tá dando realmente um recurso para o humano que está do outro lado, né? Então, acaba sendo regrado e acaba sendo meio quadrado, como a gente conversou ali, daí o cara que tem uma atitude diferente, ou o cara que pensa um pouco fora da caixinha acaba sendo o cara mais rebelde, né? E não necessariamente, né, cara? Essa forma diferente da gente primeiro ter um conhecimento e depois aplicar um hábito que seja positivo é importantíssimo, né, cara? Principalmente, como você comentou lá no primeiro, se deu uma pincelada meio por cima, né? Foi mais a parte da aviação. Mas a importância de pensar dessa forma e ter conhecimento e praticar de uma forma diferente dentro da aviação é uma coisa que tem que ser quebrado um paradigma ainda, né, cara? Inclusive essa parte, por exemplo, do hábito em si, como você falou, aquele dia eu dei uma pincelada porque a nossa ideia não era ir a fundo na neurociência. Mas tem 3 coisas interessantes para se falar sobre hábito. A primeira, que não existe essa métrica que a maioria das pessoas fala que um hábito simples você muda em 7 dias, que um hábito um pouco mais complexo você muda em 28 dias, que outros hábitos levam 66 dias e outros hábitos levam 128 ou sei lá quanto número de dias. Falando palavras do Charles Duhigg, do qual esse sim eu tive pessoalmente com ele em Orlando, falei com ele e fiz exatamente essa pergunta porque eu ouvia tanta gente, ele falou assim, não existe. Cada cérebro é um cérebro, então não tem como nenhuma pesquisa científica demonstrar que em 7 dias, ou 28, ou 34, ou 66, ou 128 você vai mudar. Agora, o que existe, inclusive agora eu também vou trazer uma novidade para vocês em primeira mão, porque eu não tenho ainda nem um mockup em mãos, mas eu decidi que o nome do meu livro ia ser A Arte de Comandar. Só que eu percebi que dentro da arte de comandar, que eu estava me inspirando na arte da guerra e aí eu traria vários aprendizados que eu tive, ia trazer quase como se fosse pílulas, como se fosse tokens, como eu chamo, ou chaves para você poder transformar a sua vida. Só que eu percebi que o principal realmente é a consistência. Inclusive vai estar na capa do livro dessa forma, separado. Consistência, para a pessoa entender que ela tem que ser consistente no que ela faz. Então, aí chegando no segundo ponto do hábito. O que verdadeiramente funciona no hábito e que não tem como você justificar que são 28 dias. Eu até depois me lembra, antes da gente passar para o próximo, de eu explicar o porquê de 28 dias. Tem uma explicação. O que funciona, na verdade, é uma trilha neural. Então, você tem que mudar essa trilha. Imagine que você tem, por exemplo, o Grand Canyon. Ou se alguém for aqui mais do sul do país, eu falo do Grand Canyon porque, incrível que pareça, o brasileiro conhece mais o Grand Canyon do que os canyons aqui do Fortaleza ou Itaibezinho, aqui na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Mas se você conhece esse, pegue esse como observação. Vai demorar muito para você encher aquilo lá, pegar uma pá e começar a tampar um canyon daquele para você apagar aquela trilha neural, aquela fenda gigantesca que você criou durante muitos anos, que foi o hábito.
Então, o hábito nada mais é do que como se fosse, quando eu estou dando em treinamento, eu pego aqueles pincéis como é que chama? Pincéis da Pilot lá, ou tem um nome, pincel atômico, né? E eu começo a riscar. Então, no início é um risco, depois fica um monte de coisa, depois fica uma base densa, que é a tua sinapse neural cada vez acontecendo mais, e você criou uma trilha neural e você reforçou o comportamento. Inclusive, você falou do Eslen, o Eslen fala muito isso, sobre reforço de comportamento, ou reforço de feedback daquilo que você teve. Então, quando você vê, como é que se diz, experiências científicas, né, ou estudos científicos, seja com ratos, seja com apes, com macacos, com chimpanzés, sempre vai ser isso. Você vai ter um reforço de algo que você está fazendo, daí que vem as pesquisas que você falou do comportamento. Ou você reforça o comportamento ou você reforça o feedback. Ou esse feedback é positivo ou negativo. Então, dependendo do que você fez, aquilo vai reforçar o comportamento. Seja ele a fuga da dor ou a busca pelo prazer. E aí é que vem o ponto de você criar a trilha, daí não é a trilha neural, né? Vamos chamar de um outro jeito para não confundir. De você criar essa condição de você sair do hábito e parar no vício. É que o negócio é tão automático que você acaba fazendo e nem percebe o porquê, né? Exatamente. E aí, isso que você tocou é justamente o ponto principal. Que por muitos anos eu fiz inúmeras coisas que eu falava assim, cara, por que eu não me liberto disso aqui? E às vezes você não percebe. E daí a pessoa chega pra você e fala, você já reparou que todo dia você pega essa caneca e daí você coloca um copo d'água e daí você senta aqui e você olha para aquela direção e tal coisa acontece? E aí a gente vai pro terceiro ponto deixa eu só finalizar a parte da consistência. A consistência, então, é o quê? É você fazer aquela coisa do mesmo jeito, no mesmo horário, na mesma condição, até que aquilo venha se tornar uma trilha reforçada, uma trilha neural reforçada, e que aí você passe a perceber que se tornou um hábito. Quanto tempo vai levar? Depende da tua biologia e depende também de você. Porque eu não sei se vocês lembram uma época que eu postava direto que o meu horário de botar o pé na pista de corrida era 5 horas da manhã. Eu me inspirei no Mike Tyson. Numa entrevista, o cara chegou para ele e falou, Mike, fala uma coisa para mim. É verdade que todos os dias você acorda às 6 horas da manhã para treinar? Ele falou, não, é mentira. Todos os dias às 6 horas eu já estou correndo. Eu tenho que acordar bem antes disso. E eu falei assim, eu vou testar isso, eu vou colocar isso como uma trilha de hábito. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, podia estar chuva, podia estar frio e tal. Eu às 5 horas da manhã eu estava correndo e ainda fazia um story para documentar que eu estava lá naquele horário. Não sei quanto tempo levou, mas chegou um momento que mais ou menos entre 4h13 e 4h17 eu já acordava e eu tinha uma sequência certinha que eu fazia. Eu ia lá, colocava o café, até já ensinei isso em treinamento. Como aproveitar o tempo? Eu ia lá, colocava o café para passar, eu sabia que ia levar uns 6 minutos para passar um café. Aí eu voltava, tomava o banho enquanto o café estava passando. E ainda falei pro pessoal, se você quiser ainda fazer algo mais complexo para ganhar tempo, que os caras falam, não consigo tempo na agenda, você pode, na hora, chegar lá, colocar a roupa para lavar. Enquanto você faz todo esse processo, terminou de tomar o teu café, já fez um ciclo de lavagem, você já pode pegar e colocar ou o ciclo de passar, de secar, se você tiver uma secadora, ou então fazer alguma outra coisa. E aí eu consegui realmente formalizar isso. E aí um hábito, o teu próprio corpo entendeu como um hábito bom. E exatamente. Acabou. Aí que você tem a consciência, né? Do que é um hábito bom e você começa a tomar consciência do que pode não ser tão bom e tentar mudar, né? Isso é interessante, né? Só que no início, o que eu tive que fazer? Aí é que vem a parte de por que a gente tem o neocórtex. Por que a gente tem essa parte aqui que fica aproximadamente atrás dos olhos e atrás da testa aqui? Que é justamente o córtex pré-frontal, que é o que vai te dar esse comando. Daí o pessoal fala, mas é essa área que toma decisão, é a área do raciocínio, é a área analítica, é a área do planejamento. Sim, desde que você use ela enquanto você não está sob influência emocional, psicológica ou de outra coisa para você determinar. Eu vou colocar o meu horário de acordar às 4 horas. No início era o alarme que me acordava, até que o meu corpo acostumou, né? E aí se tornou um hábito. Por isso que não é muito bom tomar decisão sobre efeito de uma emoção muito forte ou até alguma coisa externa que inibe essa parte de funcionamento, né, cara? Esse negócio não tomem decisões bêbado, cara. Cara, isso é científico, velho. Cara, você tocou no assunto, eu li uma coisa maravilhosa que aconteceu que a minha irmã estava me falando agora.
Você tem as pessoas que estudam neurociência para usar para o bem e tem as pessoas que usam a neurociência para usar para o bem próprio. O que o pessoal descobriu? Que a galera, quando bebe, realmente, o que acontece quando bebe? Que a pessoa fala, o cara, como é que se diz? O cara criou coragem, agora o cara pode tudo tal. Não, na verdade, tudo isso estava dentro dele. Só que o que freia o impulso, tanto que tem literaturas, eu vou lembrar quem que foi o cara que chamou de freio. Eu acho que foi o próprio David Rock que chamou de freio neural. Então, na verdade, o teu córtex pré-frontal, essa área aqui, ele foi feito para frear o teu impulso, para frear o teu emocional, para frear as doideiras que você faria de desejos. Normalmente, né? Só que quando você bebe, ele justamente começa a cortar a conexão dessas trilhas que dão o comando. Ó, não vai fazer isso, não vai fazer cagada, não vai fazer merda. Não vai ligar pra ninguém. E aí, que o bêbado faz? E o que o cara fez? O cara descobriu que o cara entrava nessa situação nos bares. Agora é normal o cara montar um kit de tatuador no bar, e o cara bebe, talvez naquele dia ele tá brabo com alguma coisa, tá puto por não sei o quê, tá apaixonado pela fulana, ele passa lá, você não quer fazer uma tatuagem aqui e tal? Cara, teve uma amiga da pessoa que declarou assim, ela tava ouvindo uma música que ela gostava, que lembrava do namorado. Ela foi lá e falou, como é que é? Tatua a letra dessa música nas minhas costas. O cara foi lá e tatuou. Imagina, cara, tatuagem inteira nas costas. Imagina, sabe? Mas é justamente Mas isso porque falou. o álcool Você é perde inibidor, o freio. Exatamente. O álcool é inibidor, por isso que normalmente a galera chora, faz um monte de coisa que não faria normalmente quando tá bêbado, né? Não faça nada bêbado. Você vai se arrepender. Ou então o cara faz e depois ele fala que não, é que eu tinha bebido. Tá? Verdade, culpa da bebida. Só culpa da uma bebida. coisa Por isso, quantos anos já que você tá mexendo com a parte de neurociência já? 7 anos, cara. Vai fechar não, 6 anos. Vai fechar o 7º ano em 24 agora. E que tipo de ferramenta, tática que você usa? Você estuda muito na internet, documentos científicos mesmo. Atualmente eu estou estudando mais artigo científico. Por quê? Porque, eu não sei se você lembra, eu estou finalizando ainda o mestrado em neurociências cognitivas com neuromarketing. Sim. E aí, hoje, a exigência da comunidade científica, da comunidade acadêmica é que seja artigo científico. Porque tem livros, por exemplo, que eu estudei, o próprio livro do Charles Duhigg, o pessoal considera que já é um livro ultrapassado porque ele não teve atualização e é um livro de, sei lá, de 90 e pouco, se eu não me engano. O próprio David Goleman fez um update agora do livro dele de inteligência emocional, aquele livro mais famoso dele, porque também tava tipo, essa base científica já tem mais de 20 anos. Então tem muita gente nova hoje no mercado que está escrevendo artigos, inclusive na área da aviação, principalmente na área das emoções. Eu, por exemplo, estou escrevendo um artigo agora com mais 5... Chamo de neurocientistas também, porque ninguém quer se assumir como neurocientista, não, mas eu não me sinto em condições de me chamar de neurocientista. Aí um dia eu peguei o livro que estava lá, que é o livro que todo mundo usa, um livro grosso assim, inclusive fiquei sabendo que é o livro que o Wesley usa como base para dar a aula dele lá no curso, e ele fala claramente, gente, é esse livro que eu estou aplicando, que é o livro que tem maior consistência tal, que é do, como é que é o nome daquele cara? Bowell, agora eu não vou lembrar o nome do cientista principal que está lá, mas é o Neurociências Aplicadas, não lembro o nome do livro agora, um livro desse tamanho. E no início ele fala, segundo o nosso entendimento, o neurocientista é todo aquele que dedica o seu tempo ao estudo da neurociência aplicada a uma transformação que hoje está acontecendo na sociedade, no ser humano, nas empresas, seja lá qual é a área. E a outra coisa que eles falam é que é uma área multidisciplinar e interdisciplinar. Então, o que ele quer dizer? A gente precisa que realmente aconteça isso, que apareça um doido como eu que aplique a neurociência na aviação, essa menina que aplicou na arquitetura, o David Rock que aplicou na neuroliderança, o meu orientador que é o Chavalha, que já escreveu 4 livros e é o cara que é da neuroinovação e da neuroeconomia, que é professor da FGV. As pessoas elas têm muito medo dos haters, né? De assumir isso aí, né? Não só na tua área, em qualquer área, né? As pessoas têm medo de assumir aquela profissão, aquele cargo, com medo da crítica, com medo... Porque, cara, a crítica existe sempre e sempre vai... Não adianta, vai sempre existir, mas é a partir dela que você cresce, né? E tem uma neurocientista cristã que fala sobre isso, justamente sobre essa questão, que muitas pessoas só fizeram a formação numa área. Então, elas são as primeiras que criticam. Como assim? Você não é psicólogo e vai falar de psicologia?
Amigo, eu tenho a parte psicológica no meu corpo. Ah, mas você não é formado na área das emoções e quer falar de emoções? Fala, mas eu tenho emoções. Ah, mas você não é endócrino e você quer falar da parte de neurohormônios e neurotransmissores? Sim, mas eu tenho eles dentro de mim. É igual eu vi o vídeo teu esses dias aí falando sobre biofilia. Biofilia. Né? As pessoas não conhecem, né? É difícil ver alguém que fala isso na internet, né? Aproveitando que se quiser explicar para as pessoas Inclusive, o que é até alguém me mandou a mensagem falando assim, quase, eu não sei se a pessoa falou sério ou ela meio que quis mandar, ela não soou sarcástico, mas quase deu a entender o jeito que ela fez a pergunta, como se fosse assim, como você ousa falar em biofilia? Sabe por que eu cheguei na biofilia? Porque um dos professores, que eu acho que é o maior especialista que a gente tem no Brasil, um dos maiores, na verdade, né? Porque agora, se eu falar que ele é o maior, vai parecer que teve muita gente que cresceu muito. Teve muita gente, o que foi meu professor, foi o Pedro Camargo. Ele tem quatro livros também escritos, acho que está no 5º livro agora. Mas tem o Pedro Calabres, cara, que é um cara que tem um conhecimento absurdo. Tem o Wesley, tem agora que está crescendo o Elton Euler. Então tem várias pessoas que têm um grande conhecimento e outras pessoas que com certeza eu não vou conhecer. Tem uma menina que eu tenho conversado muito com ela, que é muito boa também. Ela está trazendo assim a neurociência aplicada ao ensinamento, criando livros, criando esquemas, criando mapas mentais, que é a Raíssa, uma pessoa maravilhosa. Até vou indicar para vocês gravarem com ela, mas ela é lá de São José dos Campos, então é um pouco mais complicado, mas é uma opção também de vocês conhecerem o trabalho dela. E é justamente isso, é você saber o quanto você pode agregar. E o Pedro Camargo foi o cara que a primeira vez falou sobre biofilia. E aí eu comecei a prestar atenção, porque até então, tudo na nossa vida só acontece quando você toma consciência de que aquele existe. E eu comecei a prestar atenção. Por que surgiu o Madeiro Eco? Por que o McDonald's reformulou todo o layout de loja? Por que a maioria das lojas hoje estão colocando muito mais essa questão de você ter pedra, você ter árvore natural, você ter pássaros, você ter viveiros, você ter peixes, você ter contato com a água, contato com aquelas mini cachoeiras que seja. O Grau também está fazendo isso. Várias empresas estão fazendo. Por quê? Porque a pessoa se sente bem em contato com a natureza. Fabrício, eu tenho uma base estoica, ouvindo tudo que você falou agora ali, eu tenho uma base estoica para acho que é o maior desafio que eu me deparei conhecendo tudo isso. Por quê, né, uma visão da neurociência sobre isso, por que nós, desde uma parte da criação, não sei se é uma coisa intrínseca do ser humano ou não, mas por que quando acontece alguma coisa ruim, a gente fica mal, e quando acontece uma coisa boa, a gente fica bem? Eu vou contextualizar, pensa comigo. Eu tenho um cachorro. Digamos que eu tenho um cachorro, adotei o cachorro filhote e vivi com aquele cachorro 14, 15 anos e foi uma relação como se fosse alguém da família. Esse cachorro morre. Ciclo natural da vida. Eu, olhando a situação, para mim causa dor. Certo? Porque dentro da situação eu fui afetado. Para alguém que olha de fora e talvez não um olhar tão sensível a isso, vai olhar e falar, cara, normal. O ciclo da vida segue normal, né? Então, assim, eu vejo... aprendi a olhar com outros olhos para a seguinte situação. Não é necessariamente o problema que te causa alguma coisa. É o teu olhar sobre o problema que te causa alguma coisa. Então, assim... Por que quando acontece alguma coisa ruim na vida da gente, o ser humano tende a ficar mal, e quando acontece alguma coisa boa, o ser humano tende a ficar eufórico? Não seria muito mais tranquilo a gente ter um equilíbrio entre não ficar depressivo e não ficar eufórico e sempre transitando ali para manter um equilíbrio e talvez ter um estilo de vida mais saudável e não tão radical que nem a gente leva hoje? Esse é o grande desafio da neurociência hoje e é o grande desafio de quando você fala do que antes as pessoas falavam muito da inteligência emocional. Primeiro que tem uma condição intrínseca nossa chamada viés cognitivo, e esse viés cognitivo ele é negativo. Então a gente tem, por uma condição que veio lá de quando a gente era coletor lá na savana e que você dependia de prestar muito mais atenção quando tivesse algum barulho, quando tivesse qualquer coisa acontecendo ou quando uma notícia fosse negativa, você ter que tomar alguma ação
para você ou fugir de um predador ou se preparar para alguma invasão de alguma tribo ou então até mesmo alguma condição da natureza que tivesse, por exemplo, alguma inundação, alguma situação de fogo, alguma situação que fosse gerar risco para você e para tua tribo. Então isso é uma condição intrínseca. Até hoje existe esse estudo de como você mudar isso no ser humano. Fala-se muito sobre, por exemplo, inteligência positiva, pensamento positivo, felisciência e várias outras que se propuseram a estudar de como você treinar. Tudo tem a ver com você treinar o teu cérebro para conseguir ver o bom ou o bem naquilo que está acontecendo. A filosofia chinesa, ela sempre é esquisita quando eu olho, como eu falo. Para a gente que é ocidental e ainda vem de uma linha latina, a gente é considerado o pessoal mais de sangue quente. Até pela área que a gente fica, em área tropical, tem essa condição mais do sangue mais quente, que é só uma expressão, na verdade, porque todo mundo tem a mesma temperatura, com algumas pequenas variações. Mas é entendido que, tipo, a gente tem mais uma predisposição a ser mais passional, a ter aquele negócio, nossa, fulano morreu, fulano teve tal coisa, nossa, coitado. A minha avó falava povereto, né, que quer dizer coitadinho. Coitadinho, o que aconteceu? Hoje a gente sabe que, na verdade, não é coitadinho. Se você caiu, se você se arrebentou, se você teve qualquer coisa, se você errou, se você perdeu 2, 3 namorados no teu início de carreira de namoro, você vai se tornar mais forte com aquilo. Só que se você tiver alguém para estar com você, para te ensinar, você vai conseguir treinar a tua mente para você entender que aquilo acontece. Tem um livro bem famoso, tem muita gente que não gosta muito desse livro, que fala, esse livro é muito coach, mas esse cara é um cara sensacional. Eu só não lembro o nome dele agora, se eu lembrar eu falo aqui que é o cara que escreveu Picos e Vales. Então ele fala que, tipo assim, você tem que surfar, digamos assim, nas duas condições. Aproveite o teu momento de pico e aproveite o teu momento de vale. E aí ele vai contando uma história, um storytelling muito bacana, como que era a visão que a pessoa tinha. Então, tipo assim, a pessoa tá no vale, ela fica olhando assim, nossa, eu queria estar lá no pico. Mas ela vai pro pico e o pico não é algo tão fácil. Quem já chegou em topo de carreira em qualquer situação, poxa, você fica mais sozinho, você tá num ar mais rarefeito, você não tá com toda aquela galera, só que quando você desce pro vale e vai ficar com a galera, daí tem um cara que é chato, tem um cara que te critica, tem um cara que fala mal. Então, os dois lados você precisa aprender. Então, não é muito tempo no pico e não é muito tempo no vale. Tirar proveito dos dois. O que é a grande dificuldade? Como canalizar a energia para que você aproveite. E aí, quando você vê, por exemplo, a filosofia indiana e outras, o cara fala de estar sempre vendo bem. Eu assisti ontem um filme com o meu filho, que é o filme do Gato de Botas. Cara, eu recomendo esse filme para qualquer pessoa. No meio do caminho dos gatos lá, e até tem muito isso, né? De como que é a personalidade de um gato e como que é a personalidade do cachorro. E os gatos só viam treta na vida deles, cara. Daí me aparece o cachorro, e daí os caras ficavam com raiva, falavam, como é que você pode ver a vida de maneira tão boa? Não é assim. Sabe as pessoas vão te trair, as pessoas vão te não sei o quê, porque ninguém te fez isso. Mas e vocês são tão legais. Nossa, que legal, agora eu tenho amigos. Sabe o que o cachorro viu? Arité. Então, arité é o equilíbrio entre você saber olhar uma situação, mas não deixar que o problema da situação te afete, porque afinal não é isso, mas é a tua visão sobre a situação, né? Até eu estava conversando hoje aqui com uma cliente aqui da agência, numa reunião hoje, ela mexe aí com terapias alternativas, né? E eu até comentei com ela, puxa, tipo, as pessoas vivem numa busca pela felicidade. Só que o negócio é que a felicidade, no meu ponto de vista, felicidade não é um ponto de chegada. Isso. A felicidade é um processo. O processo de você chegar lá e ter uma consequência boa não quer dizer que você tem que passar por tudo isso aqui mal para chegar e ser feliz algum dia, né? E eu acho que é cara, é quase um devaneio coletivo que tem, né? Dessa visão do cara, quando eu chegar lá, eu vou ser feliz, quando eu comprar o carro, eu vou ser feliz, quando eu conseguir aquele emprego, eu vou ser feliz. Não... Entendeu? Cara, seja feliz andando de pé, de ônibus, entendeu? É o processo que edifica, não é o ponto que você vai chegar. Exatamente isso, Falando um pouquinho de exercício físico, né, cara? A gente viu aí que você tá postando cada vez mais coisa, correndo e indo até o teu limite, né, cara?
Assim, é isso que eu queria entender um pouco mais, porque a gente não é da área, você está aqui para explicar tudo isso pra gente. De que maneira que o exercício físico pode afetar nas funções neurocerebrais? De que forma que ele atinge o cérebro da gente? Cara, o exercício físico, ele faz com que você tenha inúmeras melhoras, principalmente do humor, melhora a tua circulação, melhora a tua oxigenação cerebral e ele faz com que você tenha uma condição de melhora de equilíbrio, de fôlego, de resistência. Isso ajuda não só na maneira como você trabalha o funcionamento cerebral, mas ele ajuda muito na maneira que você aprende como você falou, a questão da gente superar desafios. Foi o exercício físico que, independente de toda essa questão do quanto leva você a dormir melhor, de oxigenação, de predisposição, por incrível que pareça, a pessoa fala, nossa, mas se eu fizer exercício físico de manhã, eu já fico cansado durante o dia, eu vou ficar mais cansado. Não vai ficar, porque o exercício produz, o pessoal fala muito da endorfina. A endorfina, na verdade, ela é tida como sendo, beleza, é tida como sendo o hormônio do corredor, ou como sendo o hormônio que foi criado para que a gente tivesse resistência, por exemplo, numa caçada, que você estaria sentindo muita dor e que ele vai ser algo que vai amortecer a tua dor e vai fazer com que você consiga terminar aquilo que você está fazendo e quando você para, você fala, nossa, quando eu estava correndo, quando eu estava fazendo aquilo, eu não sentia essa dor, agora estou com uma dor violenta, porque você começa a diminuir. Então, por isso que fala que é viciante, né? A pessoa fica com essa euforia, digamos, do corredor quando você tem isso depois de acima de 30 minutos de exercício que você pratique. Só que a grande sacada para mim foi eu aprender sobre a consistência. Não foi só essa questão do quanto me melhorou em todos esses aspectos que eu já citei. Foi eu perceber que quando eu fazia aquela corridinha normal ou quando eu ia na academia, não era a mesma coisa que treino. Então, ir à academia, frequentar a academia, não é a mesma coisa que você treinar. Você sair para correr tendo um treinador, que nem eu tenho hoje, meu treinador é o Marcelo Lopes, um cara de altíssima qualidade, se vocês quiserem, eu acho que Eu Sou Marcelo Lopes, o Insta dele, procura lá, vocês vão ver, ele é o cara que está treinando o Pablo Marçal hoje, toda a equipe dele. E aí o que acontece? Ele falava muito isso para mim no início, porque eu sentia dor no joelho, eu sentia cansaço. Aí eu começava a correr, eu queria, falar, cara, o treino tá muito ruim, vamos cortar o treino. Ele falou, não, mas é esse ponto a mais que você tá dando e essa predisposição em você vencer a dor, em você vencer aquela falta de fôlego, em você vencer aquele dia que tá muito quente, que você parece que o teu corpo tá derretendo, que vai fazer com que você realmente transforme não só o teu corpo, mas a tua mente. E ali foi o que me ajudou a mudar o nome do livro para consistência. Porque mesmo que eu não conseguisse dar o meu melhor no treino, a consistência era, por exemplo, vamos dizer que eu estou fazendo o treino de tiro, ou fartlek, que nem chama no inglês. Eu vou fazer 2 minutos correndo, 1 descansando, 2 correndo, 1 descansando. Hoje, com o relógio que eu uso, com o da Garmin ou qualquer outro que tenha essa capacidade, ele me dá qual é a faixa que eu tenho que fazer o treino. Então ali está tudo preparado por uma inteligência artificial, mais o tanto que ele coloca, e eu consigo me manter dentro daquela faixa que é a faixa que vai fazer com que eu consiga progredir no que eu estou fazendo. Mas isso não adianta nada se você tiver uma alimentação ruim, por exemplo. Totalmente. Por isso que eu falo que, antes de entrar na alimentação, não é a mesma coisa você ter constância, como as pessoas falam. Eu vejo muita gente até tornando aquilo de uma forma assim mais lúdica. Ah, dona Constância. Não é para ser uma fada ou uma senhora assim que você está se dirigindo com todo respeito. É diferente você ter constância. Eu tive a constância em muitas coisas na minha vida. Que era o quê? Era eu, por exemplo, fazer a minha corridinha. Mas eu ia lá, dava uma corridinha do meu jeito. Eu corria, eu falava, hoje também não sei o quê. Daí eu diminuía o ritmo. Não, essa subida eu não quero. Daí eu caía fora. Eu ia sempre evitando o que realmente era o treino. E aí, como eu agora tenho a consistência, então quando eu explico para as pessoas o que é a consistência é você fazer o que precisa ser feito, não o que você gostaria de fazer naquele momento. Então tem dia que tem treino, corrida na subida com tiro, desses de 2 minutos ou 3 minutos subindo. Cara, parece que eu vou colocar o coração para fora, parece que a panturrilha vai explodir, por isso que você falou. Só que eu falo na internet isso. Eu vejo um monte de gente que fala, terminei, tá pago, eu arregacei, porque eu sou o cara, tal, eu arregaço, tal.
Aí quem tá do lado de fora fala, pô, o cara é a super máquina, né, cara? Porque é só eu que sinto dor, é só eu que dá dor aqui, que dá falta de fôlego, que tá... E eu falo pra pessoa, eu falo, cara, pra mim, a corrida não é algo tão simples que nem inúmeras outras coisas que eu já fiz na vida. Eu continuo tendo que dedicar muito comprometimento, consistência, dedicação, persistência e contra o que o meu cérebro fala, porque isso a gente já falou outra vez, o cérebro, ele quer te parar. A função do cérebro, todo mundo acha que a função do cérebro é fazer cálculo, é pensar, é gerenciar os sistemas do corpo, né? Só que, na verdade, a função do cérebro é economizar energia. Então, qualquer coisa que você falou, pô, vou levantar e vou ali, o teu cérebro fala, não vai, não. Pô, vou sair para correr, não, tá frio, fica mais um pouco. Ele sempre vai. Então, esse é o conceito da mente. Por isso que outra vez a gente falou da mentalidade blindada do aviador. É você falar pro teu cérebro, eu vou fazer, não quero saber, eu vou fazer. E como que a alimentação auxilia nisso, Fabrício? Cara, eu não quero entrar muito a fundo de explicar o que está certo, o que está errado na alimentação, mas ela ajuda, por exemplo, assim, coisas que hoje tem comprovação científica. E você que está ouvindo aqui, não importa se você vai gostar do que eu vou falar ou que eu não vai gostar, mas existe, voltando um pouquinho atrás da alimentação, um dos maiores erros que existe hoje, principalmente no Brasil, quer dizer, não vou dizer principalmente no Brasil, porque os Estados Unidos também é os caras que fazem as maiores pesquisas e tem universidades maravilhosas e famosas lá e o pessoal não aplica também. Então o pessoal foi ensinado a fazer muitas coisas que têm a ver com o que os teus ancestrais faziam. E por isso que antigamente, erroneamente, achava que você tinha uma predisposição genética. Predeterminação genética, desculpa. Você achava que você tinha uma predeterminação genética para aquilo que você ia ser. Então, tipo assim, se o seu pai fumava, você tem predeterminação a fumar. Ou você vai ter diabetes, ou você vai ter câncer, ou você vai ter várias outras coisas, problema cardíaco, ou acidente AVC, né, ou qualquer outra coisa. E hoje a neurociência comprova que não. Na verdade, tem muito mais a ver com a cultura, tem muito mais a ver com memética, com aquilo que você aprende na cultura onde você está inserido. Então, por exemplo, se você pegar um descendente de italiano que está acostumado a comer pasta, molhos, aquelas coisas, e você colocar ele viver com uma outra família, que a família tem um outro tipo de hábito alimentar, aí a gente volta no hábito novamente, ele vai comer um hábito saudável. Senão você vai sofrer um bombardeio que nem eu sofri esse final de semana. Cara, não tem mentalidade blindada que resista a sua mãe chegar no domingo, fazer aquela maravilhosa macarronada com polpeta e daí colocar lá um pudim que ela fez. Eu fiz esse pudim, que é aquele que você mais gostava lá desde a época do não sei o quê. Daí você se conecta emocionalmente com aquilo. Você tem que ter um controle mental muito forte para você falar, mãe, eu não vou comer o pudim. Daí você vai ver aquela cara da tua mãe, nossa, mas eu fiz o pudim especialmente para você. E aí sim, entrando na alimentação. Se fosse bem fácil de você tomar a decisão, cara, hoje até no chat GPT, se você escrever, ele vai te falar quais são os melhores alimentos para você utilizar que vão melhorar vão acelerar o teu processamento cerebral, vão melhorar a tua condição digestória, vão melhorar o funcionamento do teu intestino, vão melhorar a tua predisposição, inclusive física. Mas o que se sabe assim de mais grave? Gordura hidrogenada, péssimo, que tem bolachas em biscoito e todas essas coisas que hoje a indústria alimentícia enfia na mesa de todo mundo. Tudo que é embutido, salsicha, linguiça, essas coisas, é péssimo. Leite, nós não tomamos mais leite. Quer dizer, eu não tomo leite há muito tempo, mas o ser humano, na verdade, deveria ser como qualquer outro mamífero. Terminou o ciclo da amamentação, você não utilizaria mais leite. Mas a indústria alimentícia começou a vender que não, o leite é onde vem o cálcio, do leite vem o ferro, não sei o quê. E hoje é só um monte de água com sei lá o que, até formol tem, né, com um negócio branco. Parece que você está tomando água de cal de quando você está construindo uma casa. Porque não tem sabor, não tem nutrientes, não tem nada. E a tal da farinha branca é verdade, cara. Eu fui atrás, não só em literaturas brasileiras, mas literaturas principalmente americanas. Só que não muda. Aí é que vem essa coisa. Como conscientizar? Eu fiz um vídeo, depois eu falei, nem vou publicar, porque senão depois vão ficar me enchendo o saco, e não era o meu objetivo. Eu cheguei num mercado nos Estados Unidos, num hipermercado, sem exagerar. Tá? Não é... Como é que chama? Tem um termo no português que fala quando você está... Tem um termo que fala quando você tem a tendência superlativo, acho que é, né? Você colocar
além do que é a realidade. Cara, eu filmei toda uma prateleira, assim, tinha mais de 50 cereais matinais saudáveis, que é a primeira coisa que você deve comer. E daí eu continuei filmando pro outro lado, assim, e tinha mais de 100. Então, tipo assim, era uma quantidade absurda, que vai só farinha branca, que vai açúcar, que vai aqueles xarope de milho, que vai... outra coisa que o pessoal fala que é super saudável é o... Como é que é um negócio? Soja, né? As bebidas, alimentos de soja. Então tem inúmeras coisas que são péssimas. Agora tem coisas que ninguém introduz. Eu até entendo que algumas são de um custo de aquisição mais alto. Por exemplo, mirtilo, né? Que é o blueberry. É maravilhoso. Cúrcuma. O próprio ovo, que é uma coisa que um monte de gente falou, não coma ovo, que isso, que aquilo. A manteiga, ao invés da margarina, esqueci de falar, né? A margarina é plástico derretido. Então, cara, Que delícia. então são um monte de coisas que você não... Aí, mas eu não quero tomar vinho porque eu não bebo vinho. Que nem eu vi uma amiga falando esses dias num grupo de discussão da neurociência. O cara falou, cara, você só precisa adquirir bebidas que te deem o resveratrol. Você pode pegar um suco de uva integral que não tem adição de açúcar, de conservante, de outras coisas, e vai ter o mesmo resveratrol. Você não precisa tomar o vinho para... Tem um monte de gente que fala, não, eu tô tomando aqui porque é a única coisa que o pessoal sabe de neurociência hoje. Não, eu vou tomar vinho todo dia, tal, por causa do resveratrol. Eu tomo umas 2 garrafas. 2 garrafas. Já 2 garrafas por é a refeição. única coisa que o cara conhece. Eu fiquei curioso pra entender por que a margarina é plástico derretido agora. Agora eu fiquei curioso. Cara, a margarina, ela não é natural que nem a manteiga, né? Ela tem todo um processo ali para que ela tenha essa consistência, né, de você utilizar e ter toda aquela saborização. Inclusive tinha uma que eu usava muito, não vou lembrar o nome agora. Poxa, era uma delícia, realmente. Você pegava, passava e ficava... passava e tinha o gosto da manteiga. Não, essa aqui é a versão com gosto de manteiga tal. Cara, realmente é cremoso, é muito mais fácil. A manteiga dá muito mais trabalho de você cuidar dela. Né? E sem... Azeite de oliva também é tido como sendo como é que se diz? Um anti-inflamatório natural. Esses dias o cara falou, é outra coisa difícil conseguir no Brasil. O azeite de oliva, o puro mesmo, o virgem, aquele de extração, primeira extração, com baixíssima acidez, uma colher, ele dá o mesmo nível de, ou mais, agora não lembro exatamente, eu li esse estudo, mas faz tempo, do que um ibuprofeno, por exemplo. Nossa. Só uma colherada pura do azeite esse. E outra coisa que falam que é e não é o açafrão também, né? Açafrão, é um quilo que muito é o cúrcuma, caro, né? cara? O açafrão é uma mistura que leva a cúrcuma junto. Que é um quilo muito caro, né, velho? Então, às vezes a gente compra essas nas lojas e achando que é açafrão e não é açafrão. Mas, não sendo tendencioso, Fabrício, porque eu sei que não tem fórmula mágica, mas estava comentando de, exercício e tal, às vezes os caras possam estar, cara, consegui, o cara é uma máquina. Mas não necessariamente que ele é uma máquina, ele só passou um limite que nem ele sabia que tinha. E acredito que talvez exercício físico seja uma das melhores formas de você passar limites que você nem sabia que tinha, às vezes até físico. Com certeza. Assim, como eu falei, não sendo tendencioso, porque eu sei que não é uma fórmula mágica. Mas da mesma forma que o exercício mostra isso pra gente, por exemplo, tá treinando, academia, crossfit ou numa própria corrida, acredito que o hábito também mostra isso no dia a dia, mas qual que é a forma mais aplicável no dia a dia das pessoas para as pessoas entenderem que, cara, eu consigo ir além do que eu acho e eu só sei disso quando eu passo. Essa questão da constância do hábito? Cara, tem 2 maneiras de você demonstrar isso. Muitas pessoas gostam de utilizar a parte da comparação científica e dados. Se você for analisar ou ler qualquer livro que fale sobre os SEALs da Marinha Americana ou sobre fuzileiros navais que também são de outros grupamentos especiais, forças especiais, ou fuzileiro naval mesmo brasileiro, ou forças especiais brasileiras, o cara vai te falar que ele tem comprovação científica e prática do cara ir muito além do limite dele e que ele consegue realmente ir percebendo, é perceptível que você está superando esses limites. Então eu comprovei isso, como você falou, através da corrida. Agora, como treinar a pessoa para a pessoa fazer? Só tem um jeito de você verdadeiramente treinar a pessoa. É se ela quiser ser treinada. Se ela falar, cara,
eu quero ser treinado para isso. Então você vê que os SEALs da Marinha, eles passam por um processo seletivo que é extremamente extensivo, é cansativo, e não é, a busca deles não é muito a parte intelectual, não é a parte da resistência física. É muito mais o quanto você se permite destravar o teu emocional e fazer o que eu chamo de a mentalidade blindada do aviador, a MBA. Então não é você ir lá pagar mais de 100 mil para você fazer uma formação intelectual do MBA. É bom também? É, dependendo do que você está buscando. Mas a MBA, se você tiver antes de fazer um MBA, vai fazer toda a diferença. Porque no livro, como é que é o nome que eles botaram em português? O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Sean Ockhor, ele fala o quê? Que a pesquisa dele, antes dele escrever o livro, ele chegou pro pai dele, primeiro que ele já começou disso que a gente tá falando, chegou pro pai dele e falou assim: pai, que top, entrei em Harvard, consegui passar. Daí o pai dele falou: que top, filho, qual dos cursos famosos de Harvard você fez? Já sei, direito, você quer entrar numa grande empresa Ele falou: não, pai. Ele falou: já sei, você passou em business para você se tornar um grande executivo, CEO de grande... Não, também não. Então eu já sei, né, a grande área de Harvard e tal. Ele falou: não, pai, antes que você fale, eu entrei para psicologia e vou estudar a ciência da felicidade. Ele falou: você deve ser idiota, né? Ninguém vai ler isso. Quem é que vai ler um livro teu? Quem é que vai ler um artigo teu, cara, que vai falar sobre se existe alguém em Harvard que é infeliz ou está depressivo por estar em Harvard? E ele descobriu justamente isso. Que agora, juntando, já que vocês tocaram, a gente falou, Wesley, se você está assistindo esse podcast aqui, eu recomendo que você assista. Pelo amor de Deus, a gente está falando de você Vamos aqui. Marcar ele aí. O que acontece? Ele, esses dias, estava explicando uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Que a dopamina, ela não é o neurotransmissor que é disparado depois de você conquistar, que é o que o pessoal pensava. Não, a dopamina gera o engajamento e é o que você vai, quando você recebe a recompensa que a dopamina vem. Aí eu vi ele dando toda uma aula falando que em vários estudos você tem a curva da dopamina e é justamente a expectativa do que está de vir, a expectativa do bom que vai esconder, essa pré-disposição e expectativa de algo legal que vai acontecer é que realmente vai fazer com que você tenha os disparos de dopamina. Por isso que tem gente que hoje está sempre fazendo algo novo. E aí daqui a pouco ela muda, estou fazendo isso aqui, daqui a pouco estou fazendo isso aqui. Por quê? Porque quando você muda aquilo que você faz, você vai gerando novas maneiras de você adquirir a dopamina. Só que o negócio é saber direcionar para onde vai essa dopamina, né, Fabrício? Porque a dopamina é esse tesão de fazer, mas a partir do momento que você torna uma coisa da rotina ao normal cair, né, cara? Aí que tá o negócio de você saber direcionar para onde vai essa dopamina para você fazer uma coisa útil para você e para os outros. Exatamente isso. Tanto que nessa aula ele fala sobre a diferença de dopamina tônica e de dopamina tópica, que aí ele fala para você ter essa condição de uma é aquela que o teu corpo produz para você manter um nível de dopamina para você ter engajamento, e a outra é quando você está tomando, por exemplo, como é que chama? Energético. Um energético desse, quando você está tomando um café, quando você está usando doces, açúcares, coisas assim que fazem com que você tenha esse disparo. Só que qual que é o problema dessa? É que você começa a aumentar cada vez a quantidade que você tem do shot de dopamina e você tem necessidade de mais para se realizar. Aí entra o que você falou do vício. O vício é o quê? É uma busca de você estar sempre querendo chegar nesse nível maior. E aí o que ele falou? Você tem que aprender a celebrar as suas vitórias em níveis que sejam condizentes com o que você fez. Então, sei lá, a gente ia bater 10 mil seguidores, digamos, no canal. Você vai lá e, puta, que top, cara. Parabéns, vamos fazer, sei lá, alguma coisa que você queira de uma celebração. Mas é isso aí. Pô, foi a primeira conquista tal, mas a gente vai chegar em 1 milhão. Porque senão você vai fazer uma mega festa, fogos de artifício, trem elétrico, não sei o quê. E daí quando você chegar no 1 milhão, você vai falar, pô, e aí? Isso aqui já não, né? Você vai querer fazer um negócio, mandar o foguete pra lua lá, que eu tava falando hoje lá no projeto. Então isso ele explicou que eu achei muito bacana, ele falando sobre como que você gerencia. Aí voltando ao cara que escreveu O Jeito Harvard de Ser Feliz. Agora, juntando as duas coisas, o que acontecia com o cara de Harvard? O cara tinha esse engajamento e esse pico de dopamina absurdo e que fazia com que o cara passasse em Harvard,
quando ele estava estudando, quando o pai chegava lá com 5 anos de idade, dava uma camiseta pro menino falando assim, I love Harvard, eu sou aluno de Harvard, eu não sei o quê, e o cara passou 18 anos naquele negócio. Aí ele chegou lá, estudou e passou em Harvard. Só que quando ele entrou em Harvard, para você que está assistindo o podcast, percebam aí, ponham a câmera, o corte na cara dos caras que vocês vão perceber o que eu tô falando. É que nem montar um podcast, né? Você fala, top, que legal, vamos montar um podcast. Aí quando você começa, você vê que tem uma treta do caramba, não deu certo o microfone e não sei o que, e é a luz e dá microfonia e tem que mudar aqui. E quando o cara entra em Harvard é a mesma coisa. O cara chega lá e ele pensa, top, cheguei em Harvard. Só que você não foi preparado para saber que vai ser mais 300, 700 pessoas que estão naquele nível de QI, naquele nível de pegada, e tá todo mundo querendo ser o cara que vai ser escolhido para ser o orador da turma, tá todo mundo esperando ser chamado por essa empresa de direito lá, uma grande empresa, ou ser CEO de uma empresa tal, que você vai entrar numa grande empresa com uma carreira. Só que o cara vê que o cara toma mais bolada nas costas, como diz aqui no Brasil, do que ele recebe elogio dos professores, e que aqueles amigos que ele achou que ia todo mundo fazer, que nem o Zuckerberg, mais uns que iam montar uma empresa que ia se tornar uma empresa de 300 bilhões, não ia ser tão fácil quanto parece. E aí os caras entravam em depressão mesmo. Sim. Então o Sean Acor conseguiu comprovar um negócio que o pai dele riu da cara dele, mas que realmente, ele falou, quando você entrava em Harvard, é legal que tinha acabado de sair o... Como é que chama? Harry Potter. E daí eu até fiz esses dias uma apresentação sobre isso. Ele falou, você olhava o refeitório de Harvard, cara, parecia que você estava numa festa de Hollywood a primeira vez que você entrava. Nossa, tô no auditório em Harvard. No segundo, terceiro dia, você já estava vendo como se fosse... Eu não lembro o nome, cara, não sou fã de Harry Potter. Como é que chama? Hogwarts, uma coisa assim, né? Que chama o lugar lá. É como se fosse esse refeitório de Hogwarts. Você olhava assim, parecia que estava todo mundo... E o nível de depressão é absurdamente alto em Harvard. Já pensou um podcast do Fabrício, o Júlio Luckman e do Wesley de Lugares. E colocar a Fran Metrin aqui no meio também, vai falar de alimentação. Senhora, ela veio de São Paulo também pra cá. A Fran, ela falou bastante de alimentação. Ela tem um programa R7. Até é legal divulgar aí, pra quem não assistiu ainda. Cara, é alimentação saudável mesmo. Fica ali, fica 30 dias, né? É isso? Fica, é um processo que o pessoal... Né? O pessoal entra muito nessa questão comportamental. Mexe muito com o cérebro. É um processo que ela fala, cara, o intestino é o segundo cérebro, né? Então, o intestino, a partir do intestino que você vai desenvolver doenças, ou é a partir do intestino que você vai ter a cura do que você precisa. Então, é um processo que eles fazem de limpeza pra desintoxicar todo o corpo. E aí que entra essa história. Pô, cara, no começo ali, tesão, vamos fazer e tal. Chega uma hora que ou mantém ou... eu já vi outras pessoas tirando sarro disso, falando, quem que quer saber que o intestino produz serotonina e tal? Mas, cara, serotonina é um dos neurotransmissores mais importantes que tem, que está relacionado à velocidade, à felicidade, à satisfação. É uma farmácia natural, cara. Se foi colocado ali que é para ter serotonina, alguma função tem, é importante. Ela fala que o intestino não é só uma fábrica de cocô, né? É um segundo cérebro mesmo, né? Porque... Exatamente. Você falou em fábrica de cocô, eu lembrei de um amigo meu esses dias. Ele falou, cuidado com esses caras que ficam dando dica agora que você tá treinando. Toma suplemento tal, que daqui a pouco a única coisa que você vai fazer é cocô caro. Porque, na verdade, tem um monte de coisa que os caras te dão pra tomar e pra comer que não é bom. Eu falei, não. Eu sei, mas aí vem aquela história, né? Do eu sei, mas não quer dizer que eu faça. Tem um monte de coisa que eu sei que eu não apliquei ainda também, cara. Então, por isso que eu sempre gosto de falar pra pessoa. Não é tão simples como parece, mas se você tiver consistência, você vai conseguir chegar lá. Exatamente. Cara, que show de bola, hein, cara. É cada vez um conteúdo diferente, né, cara? E dessa vez a gente focou na neuro, né, cara? Da primeira vez foi mais aviação mesmo, falar sobre a tua formação, sobre os teus... Cara, pra onde que se viajou, o mundo inteiro, Dubai, não sei o quê. Cara, top. E dessa vez foi mais neuro, né, cara? Foi muito bom. Porque foi o que mudou realmente a minha vida, sabe? Eu percebia, um monte de mentiras que tem no meio da aviação que alguém conseguiu diluir e fazer isso passar, e inclusive tomar forma de lei, e que hoje as pessoas simplesmente estão pagando um preço muito caro. Sim. Então eu tenho inúmeros amigos meus que estão passando por isso.
Você vê o meu filho, todos os lugares que eu vou, ele está comigo. Isso não tem preço. Porque eu sabia que essa consistência familiar, essa questão de eu educar o meu filho, de ele caminhar comigo, de ele seguir os passos do pai, de ele ver o que eu estou fazendo, ia mudar muito a educação dele. Sim. E outra coisa que a gente até nem falou é a questão do sono, que é uma das coisas mais importantes que eu demorei anos para perceber. Eu falei, cara, tem gente que tem o biotipo da noite, tem gente que tem predisposição para o dia. Tem gente que vai conseguir gerenciar melhor essa questão do sono, tem gente que vai gerenciar menos, mas tem coisas mínimas que hoje são bases que qualquer um desses neurocientistas vai falar. À noite não, né? Primeiro que é pra gente dormir à noite, que é a parte natural nossa. Segundo que é pra gente dormir aí no mínimo de 7 a 9 horas. Cada organismo vai ter alguma variação nesse sentido. Só que o principal que se sabe é que durante o sono você vai ter uma limpeza cerebral. É onde você vai fazer quase como se você pegasse igual um computador que você foi lá, fez um desligar e ligar novamente, né? Um restart, um reboot, né? Ele vai drenar tudo aquilo que ficou de cache, de coisa que ficou acumulada e vai fazer a limpeza. Então você precisa disso para que você tenha clareza. É à noite onde é feita a cristalização das tuas memórias, das tuas experiências durante o dia, que vai cristalizar no hipocampo. É ali onde você vai ter o processo de higienização de várias toxinas que a gente acumula cerebrais, e é ali onde você vai ter a marcação, né, do teu círculo circadiano. Então é ali onde você tem toda essa sequência. E tudo isso que a gente que falou hoje aqui, né? Tanto alimentação, quanto exercício, quanto cuidar da vida mesmo, vai impactar diretamente no sono à noite, né? Totalmente, totalmente. Então, coisas que antes eu não fazia, que eu achava besteira, cara, hoje eu mudei completamente, entende? Essa questão de você não ficar mexendo com tela 3 ou 4 horas antes de você higienização, dormir, de você se preparar, não só com a questão do que hora você vai dormir, o tipo de luz que você tem em casa, questão de alimentação, de bebida antes de você dormir, a temperatura para você dormir, se você tem a oportunidade de ter um ar-condicionado, de manter uma temperatura mais fria. Isso que é uma aplicação prática de tudo isso que a gente conversou. Cara, o dia inteiro eu acho que a minha dopamina tava no talo, porque eu sabia que ia ser, cara, muito top de conteúdo, e como foi, e você vê, né, cara, essa questão da constância. Então, tudo que é falado, tipo, além a gente volta no início lá, né, além da gente ler e estudar, também tem que trocar ideia para aprender, né, cara. Então, cara, eu acho que não só pra gente, mas pra todo mundo que assistiu, cara, é um banho de conhecimento, porque, como eu falei, cara, o dia inteiro minha dopamina tava no tal. Então eu podia, cara, chegar agora e falar, puta, cara, que tesão, deu certo, show. E começa a baixar de novo. Aí tudo que a gente vai aprendendo, vai adquirindo conhecimento, no outro dia acaba baixando, porque acabou o tesão, porque já passou, dopamina já fez efeito. Então é um negócio da constância de você aplicar e conhecer, né? Pra mim se tornou muito massa eu entender o que acontece em cada momento. Porque antigamente eu achava assim, então o cortisol e a adrenalina é ruim. Não, mas então é ruim tal coisa. Só que cada um vai entrar no momento. Então quando você tá acordando de manhã, você vai ter que ter entrada de cortisol para que você tenha um aumento do teu nível de atenção, do teu nível de alerta. Você vai ter um pouco de cada coisa ali no seu nível que tem que ser para que você comece a funcionar. E a melatonina, antes disso, ela já parou de ser produzida. Por isso que você tem que ter o contato com a luz para disparar, que tipo assim, opa, aqui é um marcador. Tipo, nesse momento nasceu o sol. A partir dali, ele dispara o teu relógio biológico para dizer, daqui a tantas horas, essa pessoa vai ter que estar dormindo. Eu não lembro exatamente qual é o número de horas que é onde ele está programado para começar a diminuir. E aí, ali é o que você falou. Você espera que durante o dia, em atividades como, vou gravar um podcast, vou entrevistar tal pessoa, vou fechar um contrato aqui, vou escrever um livro, fazer outros desafios que você vai estar fazendo, vai estar tendo tanto essa dopamina tônica quanto a dopamina... Como é que chama agora? Esqueci o nome. Falei as duas antes. É dopamina tônica e dopamina tópica que você vai ter e que vão fazer com que você tenha esse equilíbrio durante o dia. Só que quando chega o final da noite,
você tem que começar a trocar isso. Você tem que começar a desacelerar, tanto que quando você olha no celular, o celular já fala. Esse é o momento de desaceleração para que você comece a se preparar para dormir. Daí o que acontece? Você começa a diminuir luz, você começa a diminuir o estímulo, que é uma das coisas que a gente mais tem excesso hoje, os estímulos. Com essa diminuição dos estímulos, você começa a produzir a serotonina e começa a diminuir a dopamina. Então você tem aquela realização de chegar em casa, de se sentir bem, Sim, de estar com a relaxar, família, de perceber felicidade no que você faz. E nessa queda, não só da luz externa, de saber que baixou o sol e que você não tem essas luzes intensas que a gente precisa para gravar aqui, você começa a ter a adição de melatonina, e a melatonina ela vai fazer com que você tenha essa já desaceleração e comece a sentir o sono para que você durma. Aí vai passar todo o processo da higienização cerebral e no outro dia a mesma coisa. Sim. Já parou, cessou a melatonina e voltou a produzir o cortisol, as outras coisas pela incidência da luz para que você volte a ter alerta. A próxima dá uma só sobre sono, né? Do porquê ter, por exemplo, uma luz quente antes de dormir, porque se expor ao sol já no que se acorda, né? Então dá mais algumas horas de conversa, cara. Quando você começa a ir a fundo, cara, você começa a realmente falar assim, tanto que hoje eu falo para os aviadores, se você for aviador ou parente de aviador ou alguém que tem esse tipo de atividade, uma das coisas que eu sempre falo, ou se você está em qualquer atividade que estuda muito, hoje eu falo para as pessoas, cara, é uma pena que nunca ensinaram a gente, cara, do jeito que você estuda avião, turbina, legislação nacional, internacional e um monte de coisa, por que não aprender desde o início a estudar neurociência para saber isso? Pô, aqui eu ligo o meu alerta, aqui eu desligo o meu alerta, aqui eu durmo melhor, aqui eu acordo melhor, aqui eu treino melhor, aqui eu fico mais acordado, aqui eu fico mais... Tudo isso, se você souber, você faz. Por exemplo, um dia eu estava vendo uma entrevista com o Lair Ribeiro, o cara foi explicar algo que é como eu te falei, a minha formação básica não é uma formação na medicina. Eu comecei a estudar isso porque eu queria entender o meu próprio corpo e hoje estou ensinando algumas pessoas, mas a minha ideia não é dar uma aula no nível científico e nem abrir uma clínica e querer ser o charlatão que vai ficar falando como se eu fosse especialista nisso, como é um endócrino, como é um psicólogo, um psiquiatra, né, um neuro. Mas sim, ele estava falando do quê? As pessoas acham que você vai no banheiro à noite porque você toma muita água. E, na verdade, você vai no banheiro à noite porque quando você está com muita ansiedade, quando você está com estresse que você não gerenciou bem, você está com uma descarga muito grande de cortisol. E o cortisol faz com que você tenha essa aceleração e que você tenha que ir várias vezes ao banheiro à noite. Não tem nada... Claro, a água também contribui. Sim, se você tomar um montão de água antes de dormir, né, vai chegar uma hora que você vai estar no limite da tua bexiga. Sim. Mas normalmente é a influência do cortisol, que já deveria ter parado bastante tempo antes. Cara, que sensacional, né? Fabrício, da última vez você finalizou com 3 frases, cara. Caramba, esqueci de preparar essas frases. Eu quero ver se tá 3 frases preparadas agora. Cara, vou ver se eu lembro algumas frases assim que fizeram sentido nessa última semana. Uma delas eu falei hoje de manhã, estava dando uma palestra aqui em Curitiba sobre a volta ao mundo. Eu acho que a gente até falou no último podcast sobre a gente ter batido 2 recordes mundiais, Sim. dando a volta ao mundo de polo a polo e aí tendo celebrado 3 situações. Uma foi os 500 anos da primeira navegação, em 1519. 50 anos antes do dia que foi feito essa decolagem para bater o recorde, a gente celebrou também o lançamento do foguete Saturno V, para lançar a Apollo 11, que foi a celebração da primeira vez que o homem pisou na Lua. E eu ainda brinquei, hoje adicionei mais uma coisa que eu falei, era a celebração, não tinha percebido, de 30 anos do primeiro voo do Heré decolando o Aeronca Champ A7AC, que é o nome do avião que foi o primeiro avião que eu voei, foi a minha primeira decolagem. Legal, cara. E aí eu fechei falando para as pessoas, então eu vou aproveitar e essa é a primeira coisa que eu vou falar. Coloque, do mesmo jeito que você falou, canalize a energia para que você ache algo que é o programa de recompensa seu, que é o motivo pelo qual vale a pena você engajar naquele projeto. Para mim não fazia diferença nenhuma, por mais que eu admire Fernão de Magalhães, por o cara ter descoberto o Estreito de Magalhães, ter sido um grande ícone da navegação marítima, na época lá em 1519, inclusive deu a vida por isso, né? Não sabia eu só sabia a história de quem era Fernando de Magalhães, mas não sabia que ele tinha morrido no meio do caminho e que ele não concluiu a jornada. Foi o outro oficial que estava com ele que acabou terminando essa jornada só em 1522.
E aí, por que eu adicionei na hora que eu fui preparar a palestra? Eu coloquei celebração de 30 anos, porque tinha dado exatamente, se eu pegava 69, ou melhor, se eu pegasse da data que eu estava fazendo, né, tinha dado exatamente 30 anos do que eu tinha feito da minha primeira decolagem, né? Então eu falei, então vamos celebrar, já que estamos celebrando 500 anos de um, 50 anos do outro, vamos celebrar 30 anos meus. Então celebre as tuas vitórias, porque isso vai fazer com que você engaje nos projetos de uma forma muito mais fidedigna e vai te dar um porquê de você fazer as coisas. Porque às vezes você vê muita pessoa falando sobre propósito, sobre motivação, sobre o teu chamado, sobre o teu porquê. E às vezes não é algo palpável para a pessoa. O teu porquê pode ser uma coisa muito mais simples. Que nem eu poderia realmente, por exemplo, quando eu vim para a gente gravar hoje esse podcast, eu tinha inúmeras coisas para fazer e ia ficar complicadíssimo para mim sair daqui nesse horário, voltar para São Paulo durante a noite. Mas por que eu mantive isso? Porque eu tive um porquê. Eu sabia que ia ser muito legal, ia ser muito massa, eu queria estar aqui, sabia que era um estúdio novo, sabia que era importante para vocês, estar aqui. Então, se eu proponho que é para fazer essa diferença, gerar transformação na vida das pessoas, eu não posso ser omisso nesse momento. Então, se comprometa com aquilo que você verdadeiramente acredita. Segunda coisa que eu falei foi uma frase dita por Henry Ford. Eu já citei várias frases dele, é um dos caras que mais tem frases. Em 1889, quando ele despertou que ele queria realmente inventar o carro, ele nem sabia ainda que era o carro, mas ele tinha na cabeça que alguém tinha que fazer algo diferente do que simplesmente aumentar uma charrete ou colocar mais cavalos. Ele pegou e colocou assim: eu sinto da minha geração que a gente está sofrendo uma transformação, e não é uma transformação como a transformação industrial ou a transformação da maneira que nós estamos fazendo a coisa, mas a gente está sofrendo uma renovação da nossa mentalidade nessa geração. E o que vai fazer diferença nas próximas gerações é que você invista na mudança de mentalidade. E aí a gente podia ficar aqui mais umas 3 horas falando só sobre isso, porque se você pegar biblicamente, em Romanos 12:2 fala que renove-se pela renovação de vossas mentes. Se você pegar qualquer área que fale sobre qual é a maneira de você fazer dar certo na vida, é você ir fazendo updates na sua mentalidade. Quando você perguntou da questão do hábito, é uma mudança de mentalidade. Vou mudar do hábito ruim para o hábito saudável. Se você quer abandonar um vício, é uma mudança de mentalidade. E tudo depende de você ativar o neurotransmissor correto. Então, quando você propaga algo positivo, você está mudando a tua dinâmica dos fluidos dentro de você. A gente estuda a dinâmica dos fluidos no voo, né? Que tem uma diferença absurda, não parece, né? Do fluido água, né? Da densidade para o fluido ar. Sim. Então, você fala a dinâmica dos fluidos. Então, aqui agora a gente está estudando a dinâmica dos fluidos nossos. E a terceira coisa que eu queria falar é: não se baseie somente no academicismo, não se baseie somente na comprovação científica. E os caras detestam quando eu falo isso, porque todo mundo adora dizer: não, mas tem comprovação científica? Onde você leu isso? Me deu o nome do artigo, me deu o currículo em Lattes, me deu não sei o quê. Cara, todo mundo em algum momento antes de ir lá receber um título de que ele era pós-graduado, graduado, mestrado ou doutor, ele passou por um processo empírico de gerar suas próprias experiências. Eu aprendi muito com um monte de erro meu, colocando dentro da tomada, caindo de carrinho de rolimã, arrebentando a cara, andando de bike, um monte de coisa que a minha mãe falava para eu não fazer e que eu fiz, que me arrebentei e falei: putz, realmente a minha mãe tinha razão. Mas teve um monte de coisa que a minha mãe falou: pô, não faz isso aqui porque não sei o quê, não faz isso aqui porque vai dar errado, não faz isso aqui que você vai se machucar. E que eu não me machuquei, que eu prosperei, que eu fiz diferente, que eu mudei a mentalidade, que eu aprendi, que eu me conectei com pessoas. Então, o principal é isso: viva as tuas próprias experiências, aproveite para utilizar esse negócio que eu falo tanto. Tem um livro que fala sobre gut feeling, que é você usar a tua intuição, e seja bastante intuitivo, porque é a forma mais rápida de pensamento. É a forma que realmente é o que o pessoal chama e biblicamente fala de você seguir o seu coração. Se você for pedir opinião para quem está do teu lado, na maior parte do tempo essas pessoas não têm o know-how e eles nem têm como julgar o que você está enxergando, aquilo que você está querendo. O próprio Fernão de Magalhães, que eu dei na aula hoje da Volta ao Mundo, o cara vendeu tudo, ele tinha tudo na cabeça, ele tinha certeza de onde era para a coroa
portuguesa. Coroa portuguesa falou, você é doido, você é lunático. Quem que vai ter, da onde que vai ter uma fenda no meio do continente sul-americano? Então ele foi lá, trocou uma ideia, pegou toda a galera dele e falou, ó, não vamos desistir. Vamos lá falar com o rei da Espanha, vai que o cara se sensibiliza. Só certeza que alguns do meio do caminho falaram, não vai dar certo. Aí ele foi lá e falou pro rei da Espanha, cara, olha só, isso aqui, assim, ó, tem uma fenda, se a gente fizer isso aqui, vocês vão ganhar milhões. E aí o cara falou, vamos bancar. E aí o cara foi e a fenda existiu. Cara, eu tô impressionado com o conhecimento. Até fiquei sem palavras. Porque vai falar o quê, cara? O que eu vou falar pra você, hein, Fabrício? Falar, agradecer pela presença mais uma vez, sem voz aqui, agradecer pela presença. Cara, e isso show é um porquê, de bola, né? cara. Você falou desde o início, minha voz não tá legal, mas eu vou fazer. É um porquê. Então, cara, muito legal a tua presença aqui mais uma vez, cara, muito conhecimento adquirido. Cara, o teu crânio, cara, guarda muita informação que a gente nem imaginava que tinha. Né, nem cara, eu imaginava, cara. Eu sempre uma... ouvi falar que chega em algum momento que realmente começa a vazar a informação depois de tanto tempo você praticando. E às vezes eu vi uns caras como Cortella, que são os caras que eu me inspirei, via como Leandro Carnal, daí todo mundo fala, cara, como é que esses caras lembram dessas coisas? E eu comecei a praticar e comecei a lembrar natural, algumas coisas. Né, começa a se tornar natural mesmo. Mas agradecer mesmo, cara, pela presença, cara. A gente ficou muito feliz aí de... Fabrício, obrigado. Eu agradeço, cara, porque olha, cara, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Siga lá a Agência de Juí nas redes sociais, siga o Cristal Podcast, siga a nossa nova produtora, Digicast Produções aqui, claro, né? Siga o Fabrício e o Digicast Podcast. É isso aí, né? É isso. Obrigado por todo mundo que apoia o projeto, acredita, acompanha, compartilha, comenta, dá um like, dá um dislike. Cara, obrigado por tudo. Só interage. Valeu. Obrigado, viu? Valeu.